Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Tem uma coisa que eu tava querendo comentar aqui, né? Tipo, eu tinha visto hoje, né, o vídeo do Kevin Nicholas, né, de grandes temporadas sem ter o melhor carro, né? Ele citou até algumas que, tipo assim, eu conseguir o título, como foi o caso do Nelson Piquet, com os carros da Brabham em 81 e 83, realmente não era o melhor carro. Aí eu fiquei aqui me pensando, né, tipo, qual é a melhor temporada de um piloto que disputou o título e não foi campeão? Porque eu acho que isso é um debate extremamente interessante, né? Que essas temporadas marcam, né? A temporada do quase, né? Tipo, as pessoas podem achar que ninguém lembra do segundo lugar, mas lembram nesses casos, né? Tipo, quando o piloto extraiu o que tinha e o que não tinha do carro. Até hoje a gente fala de 2012 do Fernando Alonso, né? Foi uma temporada assustadora que ele levou a disputa até a última corrida e perdeu por só 3 pontos, considerando a desvantagem de equipamento que ele tinha para a Red Bull e o fato que quem pilotava a Red Bull era o Sebastian Vettel, que é um excelentíssimo piloto, né? Então, o cara ter feito o que fez ali, o negócio real. A gente fala do 93 do Senna. O 93 do Senna, todo mundo fala, caraca, ele tava desafiando as Williams de suspensão ativa. Então, assim, existe sim um glamour para esses tipos de campeonato, né? E a pergunta que não quer calar é essa, né? Max Verstappen tem a melhor temporada que não levou o título na história da Fórmula 1, né? Tipo, pensando aqui em 2025, né? Eu não acho. E aqui a gente vai colocar todas essas grandes temporadas, que eu já tenho uma resposta, eu vou deixar aqui para o final, para segurar o engajamento de vocês, é claro, né? Mas vamos pegar dos anos 80 para frente, eu vou citar uma na década de 70, que eu acho que ela é digna de nota, que é o Niki Lauda em 75, em 76, 75 ele foi campeão. Porque em 76, Rush, no Limite da Emoção, o filme já nos explica, né? Ele estava liderando o campeonato, ele estava bem à frente, aí ele teve um acidente no Nürburgring, que acabou quase matando ele, e aí durante o período de recuperação ele perdeu 2 corridas, se não me falha a memória, 3 se contar o GP da Alemanha, e aí o que acontece, né, ele volta fora de forma. Lá no filme eles não romantizaram, que realmente ele foi 4º lugar no GP da Itália, foi fantástico, mas foi a única corrida que ele pontuou pós-retorno, né, nitidamente não estava bem, e ele não se sentiu seguro para correr a corrida final, e o Hans acabou sendo campeão. Mas ele foi o melhor piloto daquela temporada, considerando as circunstâncias, merece uma menção honrosa, mas não é a temporada que eu coloco aqui. 80, Nelson Piquet. Nelson Piquet é um piloto subestimadíssimo, a meu ver. Eu sei que as polêmicas fora de pista do Piquet sempre acabam ganhando muito mais voz do brilhantismo dele em pista, né? Em 80, ele era um piloto assim, que extraiu muito mais do carro dele que o Alan Jones, mas o Alan Jones tinha com a Williams um equipamento muito mais forte do que o Piquet com a Brabham. Acho que o Piquet marcou quase todos os pontos da equipe, né, naquele ano. Foi impressionante o que o Piquet fez em 80. E o título no final foi decidido de uma maneira que até hoje é dita muito controversa, né, que o Alan Jones teria ali causado um acidente contra o próprio Piquet no GP do Canadá. O próprio Piquet não fala muito pouco sobre esse ano, né? Ele tem muito mais raiva de 1986, né, mas de qualquer maneira, eu acho que merece uma menção aqui, porque 80, o Piquet, assim, é o piloto brasileiro que mais disputou títulos, isso tem que ser lembrado, né? Ele disputou 80, 81, 83, 86 e 87, então, assim, 5 disputas de título. O Senna teve 4, que foram as de 88 a 91, né? Que aí não disputou o título em 92, 93. 93, assim, chegou em certo momento a ser uma ameaça, mas no final não tinha como bater de frente com o Prost. Aí, a gente vai agora avançando um pouquinho mais no tempo, né? E assim, a gente poderia citar aqui alguns outros nomes, mas eu já vou descartar aqui uma, que é o Alan Prost em 84. Ele ficou a meio ponto do título, mas tem um detalhe aqui que eu não posso desconsiderar. Ele perdeu o título para um cara no mesmo carro. Ele não estava com o pior carro, ele estava com o melhor carro, mas ele perdeu para o Niki Lauda. Perdeu para um gênio, mas perdeu para o Niki Lauda. Então, isso acaba entrando em consideração, né? Aí a gente pode colocar aqui temporadas fantásticas sem ter o melhor carro. O grande campeonato que o Senna fez em 87, porque ele chegou a disputar o título por muito tempo com aquela Lotus amarela feiosa demais. As 3 temporadas do Senna na Lotus são espetaculares, mas a de 87 acho que talvez menos comentada porque o carro era muito feio, né? Mas a verdade é que foi aquele que teve mais próximo de disputar um título com a Lotus, chegou a estar liderando o campeonato em certos momentos, mas no final o título foi para Nelson Piquet. Mas merece um crédito porque
porque ele foi o terceiro lugar naquele campeonato, apenas atrás do Piquet e do Mansell, que tinha a Williams, que era o melhor carro do grid. Em 1993, a gente pode até citar o Senna, mas aí entra aquele detalhe, a gente considera isso disputar o título, porque ele fez corridas brilhantes, a corrida da Volta Mágica em Donington Park, a vitória no Brasil, tem muita memória legal do Ayrton Senna em 1993, mas é difícil considerar que ele lutou pelo título naquele ano, porque depois do meio da temporada, principalmente no meio, né, tipo, o Prost dominou com muita facilidade, né, então é meio difícil considerar, mas é uma temporada brilhante que não levou o título e que é sempre muito romantizada e lembrada. Em 1997 eu coloco uma temporada que pode ser até um forte candidato, que é a Ferrari, né? Porque do Schumacher, né? Já que o Schumacher estava em um carro que o Irvine, por exemplo, foi apenas o 8º no campeonato, nem sequer venceu a corrida. O Schumacher conseguiu 5 vitórias naquele ano e por pouco ele quase fez um favor ao mundo do automobilismo, que era deixar o Jacques Villeneuve sem título de Fórmula 1. Porque o Villeneuve tem um título, dá a ele a moral, assim podemos dizer, de falar as abobrinhas que ele vive falando o tempo todo, né? Que assim, né? O Villeneuve ele aproveitou um contexto muito bom, né? Que assim, a Williams, ela teve o título em 96 com o Damon Hill. Não sei o motivo pelo qual a Williams estava brigada com o Hill. Eles chutaram o cara foi pra Arrows, né? E aí, em 97, pra quem não sabe, o Damon Hill pilotou na Arrows, né? E assim, o Hill era mais piloto que o Villeneuve. Isso é uma opinião minha. Eu acho o Hill bem mais piloto que o Villeneuve, né? Eu acho que, inclusive, só olhar o que o Hill fez na própria Arrows em 97. É uma temporada até subestimada e quase ganhou o Grande Prêmio da Hungria, né? E eu acho que se o Hill tivesse ficado em 97, ele seria campeão. Porque o Frentzen pilotou muito mal na Williams em 97, né? Chegou na equipe, assim, não mandou bem. E aí, assim, né? O Frentzen que entra na lista daqui a pouco, né? Já vamos falar do Heinz-Harald Frentzen. Mas o Schumacher quase tirou aquele título do Villeneuve sem claramente ter o melhor carro. A Ferrari era muito mais fraca, mas aquele negócio, né? Quando chovia, o Schumacher se destacava muito, o Villeneuve era muito fraco na chuva, e aí, assim, né? Tipo, o Schumacher ele se destacava nesses momentos ali de adversidades, errava muito menos, foi capitalizando cada oportunidade que teve e chegou à última corrida como líder. Mas aí a gente já sabe o que aconteceu em Jerez, né? O carro dele teve problema, ele tentou bater, e bateu no Villeneuve de propósito, mas quem acabou se dando mal nisso foi o próprio Schumacher, ele acabou sendo desclassificado do campeonato por aquela manobra, né? 98 poderia entrar, né? Tipo, porque o Schumacher estava batalhando com a Ferrari, que era inferior à McLaren do Hakkinen, mas aí é aquele negócio, né? Esse é o tipo de título que, assim, o Hakkinen foi brilhante em 98, né? É muito pouco comentado o quão bom o Hakkinen pilotou naquele. Ele ligou metade das corridas daquela temporada. O Schumacher ter levado o título tão longe com o Hakkinen brilhando do jeito que brilhou é fantástico, mas esse é o título que eu olho e falo, né? Tipo, não tá errado, né? Foi o Hakkinen, assim, um piloto fantástico naquela temporada. Só ver o quanto que ele foi superior ao David Coulthard, o companheiro dele, que não era nenhum bobão, né? Aí a gente segue, em 99 tem uma temporada que eu acho que ela é muito famosa, que é a do Heinz-Harald Frentzen na Jordan, né? Quem diria, 99, que chegaria no GP da Itália, né? A gente teria uma Jordan com 2 vitórias, aí no corrida seguinte, que era o GP, acho que eu não sei se era da Europa, na Alemanha, era em Nürburgring, né? O Frentzen tava largando na pole, numa corrida que o Hakkinen não ia pontuar, né? Porque choveu, o Hakkinen na chuva não era um Deus nos acude, né? Mas essa corrida é impressionante, o Frentzen quase disputou um título até a última corrida com uma Jordan, é um negócio surreal. E ele deveria ter ganhado aquela corrida na Europa. Imagina, se ele ganha aquela corrida, o caos que seria o GP da Malásia, né, com o Frentzen empatado na liderança do campeonato, né? Mas não aconteceu, né? O Heinz-Harald Frentzen ainda assim ganhou 2 corridas com aquela Jordan amarela, um dos carros mais lindos da história da Fórmula 1, as Jordans amarelas da década de 90. E foi a grande temporada do Frentzen na categoria, né? Aí eu posso citar em 2003 o Kimi Raikkonen, que foi uma temporada de muita consistência, muita regularidade. E assim, né? A McLaren era um bom carro, mas eu não acho que era tão bom contra a Williams, né? Tipo, a Williams do Montoya, pra mim, era o melhor carro daquele ano. E aí o Schumacher ganhou sem ter o melhor carro, ao meu ver, né? Tipo, a Ferrari, ele ganhou mais corridas porque ele era mais piloto. Porque o Montoya é aquele negócio, na hora do H, ele correu muito mal, né? Ele teve um momento fantástico ali na temporada, mas é tipo assim, as vitórias, por exemplo, na Itália, nos Estados Unidos, eram corridas muito mais para Williams do que para Ferrari, mas aí fez diferença o braço. Eu acho que aquele carro da McLaren de 93, de 2003, quer dizer, era um carro bom, né? Ele tava ali no nível, etc, mas é impressionante como o Raikkonen levou aquele campeonato longe, né? Tipo, ele era um piloto muito bom, né? E aquela era do Raikkonen na McLaren é muito bacana, e aí eu coloco 2005 também, né? Que era um carro pouco confiável,
mas o que o Raikkonen pilotou ali naquele ano é fantástico. E para mim, o Raikkonen tem uma atuação que pode facilmente entrar no top 10 de maiores atuações da história da Fórmula 1, que foi a vitória dele em Suzuka, saindo de 17º para vitória em uma pista seca, e a gente tá falando de Suzuka, né? Tipo, e foi, assim, uma das melhores corridas daquela temporada, se não a melhor, né? E passando o Fisichella na última volta, o Kimi Raikkonen, né? Tem que dar tirar o chapéu pro que o Kimi Raikkonen fez naquela corrida, né? Então, Raikkonen em 2005 também entra, né? Vamos aí mais à frente. E assim, só que 2005 asterisco, né? Era um dos melhores carros do grid, se bobear, assim, no mesmo nível da Renault, só que não era confiável. Mas eu gosto de dar esse crédito porque foi uma grande temporada de um vice-campeão ali, o Raikkonen, em 2005, né? Aí a gente avança um pouquinho mais no tempo, né? Muita gente poderia colocar aqui em 2010, né, o Alonso, mas eu acho que o Alonso vacilou muito em 2010, né? E ele perdeu o título, obviamente, por causa daquela vacilada da Ferrari na estratégia, tentando marcar o Weber, mas sei lá, não é um ano que eu vi tanto brilho do Alonso como em 2012, porque em 2012 o carro da Ferrari era torto no início do ano e nunca foi um carro realmente veloz, né? Eles até conseguiram ali ficar mais próximos da McLaren e da Red Bull, mas no momento foi o melhor carro. O Alonso só teve 2 poles no ano, foi a pole na Inglaterra e, se não me engano, uma pole na Alemanha, as duas sobre chuva pesada. Eu me lembro que a pole, acho que da Alemanha, eu bati palma pro Alonso. Foi, acho que a primeira vez, porque foi brilhante aquela volta de classificação dele. E a da Inglaterra também foi fantástica. E assim, a Ferrari só ganhou 3 corridas naquele ano com o Alonso. Malásia, que foi quem tratou, a da Valência, né, que ele saiu de 11º para ganhar, e a da Alemanha, né? Acho que essas são as únicas coisas que eu me lembro que o Alonso ganhou naquele ano. E assim, muitos pódios, maximizando resultados quase sempre. É difícil lembrar a corrida ruim que o Alonso fez em 2012, né? Eu acho assim, as corridas que deram errado é que o Grosjean tava no caminho dele, né? No Japão e na Bélgica, né? Mas aquela temporada do Alonso é um negócio surreal, né? E aí a gente vai chegando aqui, a gente poderia citar o Vettel em 2017, mas aí aquele negócio, né? Tipo, era um carro muito bom também, né? Aerodinamicamente falando, se bobear, era do nível da Mercedes, só que faltava um pouquinho de motor, né? E aí o que aconteceu lá em Singapura é história, né? O Hamilton em 2021 a gente pode comentar, né? Porque o Hamilton pilotou super bem contra o Max Verstappen naquele ano. Foi um adversário muito feroz ao piloto holandês. É uma temporada brilhante de vice-campeão também. E a gente tem que citar aqui o próprio Max Verstappen em 2025, porque ele ganhou mais corridas que os pilotos da McLaren, ele conseguiu levar essa disputa pelo título até o final da temporada, né? Tipo, e foi no braço que ele conseguiu fazer isso, né? Tipo, o carro da Red Bull no final da temporada era bom, mas não era melhor do que as McLarens. Mas assim, é aquele negócio, né? O cara é implacável, né? Não cometia quase erro nenhum. Teve seus erros, obviamente, na temporada. Para mim, o erro mais gritante foi o da Espanha, etc. Mas é até ofensivo falar, ele perdeu o título por causa disso. Não era nem pra ele estar disputando esse título, né? Tipo, imagina a McLaren com esse carro absurdo perder um título desses, né? Então, é uma temporada fantástica. Mas, dito isso, eu não acho a temporada do Max em 2025 a melhor se comparada do Alonso. Porque o Alonso em 2012 ainda é uma temporada que me encanta muito, né? A vitória da Malásia, tipo, o André Stella chorou quando ele venceu aquela corrida, porque eles sabiam a bomba que aquele carro era. E assim, toda vez que eu vi o Alonso pilotando naquela temporada era um negócio surreal. Eu emociono porque é aquele negócio, né? Tipo, é aquelas horas assim que você olha a categoria, tipo, é uma categoria que você olha muito pros carros, às vezes, tudo isso. Mas é aquele momento que você olha quanto que o piloto pode fazer a diferença, quanto que ele consegue extrair do carro. E o Fernando Alonso, pra mim, ter 2 títulos apenas é muito injusto, né? Tipo, o cara é muito maior do que um bicampeão mundial, né? Tipo, ele é genial. Assim, ele já teve tantas temporadas incríveis na categoria. E essa de 2012 me encanta mais que os próprios títulos dele na Renault, né? Que foi implacável, foi brilhante, né? A rivalidade dele com o Schumacher foi um espetáculo, etc, né? O cara é rival do Schumacher, né? Não é qualquer coisa, né? E o Alonso fez coisas fantásticas, mas 2012, assim, foi de brilhar os olhos o quanto que ele extraiu o desempenho, o quanto que ele foi brilhante durante toda a temporada com aquele carro da Ferrari, que, assim, nada demais, né? Tipo, eu acho que a Ferrari de 2010, por exemplo, era bem mais carro do que a de 2012, né? Era um carro muito qualquer coisa e ele levou aquele título até a última corrida, mas no final deu Vettel. E o Vettel foi um piloto que cresceu no momento certo, não dá para tirar o mérito do Vettel. No final, ele conseguiu se destacar muito no final da temporada e aproveitou a chance, né? Isso também faz um campeão, aproveitar a oportunidade quando aparece, e ele tirou uma desvantagem muito grande para ser campeão mundial naquele ano, né? Mas ainda assim, eu dou assim, o crédito ao Alonso. Para mim, essa é a melhor temporada de um piloto que não ganhou o título. Mais que o Schumacher em 97, mais que Piquet em 80, mais que o Verstappen em 2025, vários que eu citei aqui.
Mas pra mim, assim, o Alonso em 2012 é ainda uma das temporadas que eu guardo com mais carinho como fã de Fórmula 1, porque foi realmente um show de pilotagem por parte do Dom Fernando das Astúrias. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.